Olá, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda, trazendo aqui novamente uma mensagem da parte do Senhor aos nossos corações. Quando o Senhor me trouxe essa mensagem para trazer aqui, eu fiquei um pouco preocupada, não é a palavra, eu fiquei um pouco tensa, porque como eu já falei aqui da última vez, que o Senhor ele tem colocado assuntos delicados para eu trazer aqui, e esse é mais um deles. Mas mais do que delicado, é um assunto muito sério e eu peço desde já para que todos que tiverem contato com esse conteúdo, com esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, porque é um alerta muito pertinente diante do que estamos vivendo nos dias de hoje, tá bom? Então a palavra está em Jeremias 6, a partir do capítulo 9. Eu vou ler do 9 ao 15 e eu peço que prestem bem atenção no que está escrito e no que virá depois dessa parte. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz com a videira, como quem colhe uvas. Aliás, como faz quem colhe uvas. E você passe os ramos cacho a cacho. A quem eu posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Em outra tradução falam que eles não gostam da palavra de Deus. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos, com os maridos e com as mulheres, os velhos de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos, as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam das feridas do meu povo como se não fossem grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Essas palavras o Senhor falou ao profeta Jeremias por conta da iniquidade do povo de Jerusalém. Então, o título dessa passagem é assim, ó: as iniquidades de Jerusalém são a causa da sua queda. Então, aqui Deus está anunciando juízo para Jerusalém por conta das iniquidades deles. E quando Deus me trouxe essa palavra, foi na madrugada. E foi em sonho, né? Eu vi esse capítulo. E quando amanheceu que eu li, eu senti muito temor, porque é uma palavra de juízo.
Mas aqui também eu vejo a misericórdia de Deus, porque é uma chance, né, para que nós venhamos a nos arrepender, nos humilhar, buscar a face de Deus. Mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e virão tempos mais difíceis ainda. Então, eu creio que é o que Deus espera de nós, que nós venhamos nos arrepender e nos voltar a Ele o quanto antes. Aqueles que estão afastados do Senhor, que, né, já estiveram na presença dEle e hoje não estão mais, meus amados, sem demora, retorne, volte aos caminhos do Senhor, volte a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Se você tem algum chamado específico em Deus, se você enterrou o seu chamado, ainda há tempo de você retomar, né? Então eu creio que basta nós nos achegarmos a Deus com arrependimento, que Ele nos recebe, porque a palavra diz, né, que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e contrito, né? Então tem também aquela palavra que fala que se nós nos humilharmos, né, e orar e buscar a face do Senhor, Ele nos perdoa e sara a nossa terra, né? Então a palavra de Deus nos confirma tudo isso. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler agora, porque quando eu entendi que era para trazer essa mensagem, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou gravar, mas depois eu vou orar, né, e vou interceder, porque é uma palavra de juízo, né? E aí, logo em seguida, que eu tive esse pensamento com Deus, essa fala com Deus, que eu virei a página, eu falei, meu Deus, entrou um temor dentro do meu coração tão grande, tão grande. E quando eu li essa parte onde fala que as pessoas não gostam da palavra de Deus, eu senti uma tristeza, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, a palavra de Deus, ela é a verdade, como algumas pessoas costumam dizer. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Muitas coisas que estão escritas estão acontecendo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Quando eu falei que eu ia interceder e logo em seguida eu virei a página e eu me deparei com essa parte aqui no capítulo 7, versículo 16. Está escrito assim: a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele um clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Acaso não vê tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará.
Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido isso daqui. Espero de coração que vocês tenham entendido. E mais do que nunca, é tempo de se voltar a Deus. Tempo de se voltar a Deus. O Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando. E somente aquele que estiver firme, que estiver reto nos caminhos dEle, em obediência à Tua palavra, e que tiverem o Espírito dEle, são esses que Ele irá reconhecer para salvar. Quando aqui fala nessa passagem sobre a Rainha dos Céus, o Senhor está falando sobre a idolatria, né? A outros deuses. Irmãos, outros deuses, Deus classifica como outros deuses tudo aquilo que não é Ele, tudo aquilo que é diferente dEle. Foi Deus quem nos criou com riquezas de detalhe. Foi Deus que nos criou, foi Deus que criou tudo que existe. Ele é o nosso Pai. A Bíblia fala que aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem, né, aos seus mandamentos, esses recebem o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Então, nós temos um Criador, nós temos alguém que se preocupou conosco em cada detalhe. Ele fez o lugar onde habitamos, né, que é a terra, com riqueza de detalhes para suprir as nossas necessidades. Ele pensou em tudo, né? Se você estudar um pouco de anatomia, você vai perceber que o corpo humano é uma engenharia perfeita. E a ciência já reconheceu que códigos, né, que o nosso DNA ele é feito de códigos. Códigos eles são provenientes de mentes inteligentes. Então não faz sentido, né, tudo ter surgido de uma explosão, porque a explosão ela causa destruição e não perfeição. E tudo que Deus faz é perfeito, né? E nós, como criação dele, né, feito pelas próprias mãos dele, não podia ser diferente. Então aqui, meus irmãos, referente à idolatria, eu sei que cada pessoa, ela, quando ela cresce, né, no ambiente, no âmbito familiar, ela é ensinada aquilo que os pais aprenderam. Eu, quando tive dúvidas em relação a que caminho seguir, o que era para fazer exatamente, eu sempre tive esse temor, né, de consultar a Deus o que fazer, que caminho seguir. E Ele foi me direcionando, né, porque existem vários, né, as pessoas falam todos os caminhos levam a Deus, e isso não é verdade. Somente Jesus nos leva a Deus, Ele é o nosso acesso, é a nossa ponte até que nos leva a Deus. Foi Ele quem se sacrificou, né? Porque ele se entregou voluntariamente. O plano de salvação ele foi aí planejado para que Jesus viesse e morresse para nos salvar. Então foi Ele que fez todo o sacrifício, foi Ele quem sofreu, foi Ele quem derramou o sangue dele por nós. Então somente Ele é digno de receber a nossa adoração, a nossa devoção. E a Bíblia fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ele abomina a idolatria. Então tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração é considerado idolatria. Ele fala para nós não fazermos imagens de escultura, né, para adorar. Quando os hebreus eles foram tirados do Egito, no Egito eles tinham muitas imagens de escultura, né?
Então, de certa forma, isso contaminou, né, o povo hebreu, porque tem uma passagem que fala que quando Moisés estava lá no monte, ele demorou a descer, tiveram a ideia de fazer um bezerro de ouro e adorar no lugar de Deus, né? Colocar aquilo como o Deus deles, sabendo que foi o próprio Deus quem tirou eles do Egito. Abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Mas mesmo assim eles se corromperam. E, enfim, é uma passagem que eu convido a todos a lerem para entender. E a obstinação de coração, Deus ali, ele já identificou, né, nessas pessoas naquela época, e ele quis destruir o povo, né? Então Moisés intercedeu naquela época pelo povo, e ali Deus decidiu não destruir. Mas nessa passagem aqui eu fiquei assustada quando eu falei que ia orar e me deparei com essa passagem que não era para orar. Então eu entendi que era para eu trazer esse alerta para levar as pessoas ao arrependimento e se voltar para Deus, né? Aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não conhecem, não têm muito entendimento, tentem buscar o conhecimento na palavra de Deus, em pregações, ir à igreja, né? Então eu creio que esse alerta é muito importante e o Senhor, ele deseja que as pessoas se voltem para Ele. Ele não tem alegria, ele não fica feliz quando uma pessoa se perde, né? Então o desejo dele é que o maior número de pessoas possam ser salvas, o maior número de pessoas possam estar com ele na eternidade, que essa a intenção do plano de salvação. E esse plano, gente, é para quem aceitar, né? Deus, ele não impõe nada para ninguém, ele nos deu o livre arbítrio. Então, por isso, Jesus, quando ele veio, ele nos deu a ordem para evangelizar, né? Para levar os pecadores ao arrependimento. E é claro que o trabalho de convencer é do Espírito Santo, mas nós devemos plantar a semente. E a semente plantada, quem faz crescer é o Senhor. Então eu creio que a missão foi cumprida, mensagem passada, e eu peço encarecidamente novamente para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.